Jesus mandou você ser um capacho? Um saco de pancadas para o mundo? Porque quando a gente lê ofereça a outra face e ame os seus inimigos, a primeira imagem que vem à mente é a de alguém fraco, passivo, que simplesmente aceita todo tipo de abuso. Mas e se eu te disser que esse é um dos maiores e mais perigosos mal-entendidos do cristianismo? E que, na verdade, Jesus estava entregando a seus discípulos uma arma espiritual de poder inimaginável, uma forma de desarmar o opressor e quebrar o ciclo do ódio sem dar um único soco? Fica comigo até o final, porque hoje, no Do Texto à Mesa, vamos mergulhar fundo em Mateus capítulo 5, versículos 38 a 48. E você vai descobrir que amar o inimigo não tem nada a ver com ingenuidade, mas tudo a ver com a sabedoria e a coragem que só os filhos de Deus possuem. Graça e paz, família Palavra Pura. Sejam muito bem-vindos. O texto de hoje é dinamite pura. Ele mexe com nosso instinto mais básico, o de revidar. Quando alguém nos fere, nos insulta, nos passa para trás. A primeira reação da nossa carne é querer devolver na mesma moeda, ou até com juros. Mas Jesus chega e diz: o meu povo não joga esse jogo. O reino de Deus funciona com outras regras. Vamos começar do começo. Versículo 38. Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. De onde vem isso? Essa frase, conhecida como Lei de Talião, aparece em Êxodo capítulo 21, Levítico 24 e Deuteronômio 19. E aqui está o primeiro ponto que explode nossa mente. No Antigo Testamento, isso não era uma licença para vingança pessoal. Pelo contrário, era um princípio para juízes, um limite judicial. Era Deus colocando um freio na escalada da violência. Ele estava dizendo: se alguém arrancou um olho, a punição é um olho e não uma vida inteira. A justiça precisa ser proporcional. Era uma lei para limitar a vingança, não para incentivá-la. Mas o que Jesus faz? Ele pega esse princípio que era para o tribunal, para o juiz, e o traz para dentro do nosso coração, para as nossas relações pessoais. Ele eleva o padrão. Ele diz, no versículo 39, eu, porém, lhes digo, não resistais ao perverso. Calma, respira. O que isso significa? A palavra grega aqui é antistenai, e ela não significa não se oponha de forma passiva. Ela carrega a ideia de não se oponha com violência, não entre numa batalha de retaliação. Jesus não está proibindo você de chamar a polícia se sua casa for assaltada. Ele não está proibindo a busca legítima por justiça. O que ele está cortando pela raiz é o desejo do seu coração de fazer justiça com as próprias mãos, de se vingar, de devolver o mal com o mal. E para que isso não ficasse só na teoria, Jesus, o mestre dos mestres, nos dá 4 exemplos práticos, 4 ilustrações do dia a dia que viram a nossa lógica de cabeça para baixo. Preparado? A primeira, dar a outra face. Versículo 39. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Agora preste muita atenção no detalhe. A face direita. Naquela cultura, a maioria das pessoas era destra. Para acertar a face direita de alguém, você provavelmente usaria as costas da sua mão direita. E um tapa com as costas da mão não era um ato de agressão para machucar fisicamente, como um soco. Era o insulto mais profundo possível. Era um gesto para humilhar, para dizer você não é nada. Então, quando Jesus diz ofereça a outra face, ele não está dizendo se apanhar, peça para apanhar mais. Ele está dizendo, quando alguém tentar te humilhar, se recuse a entrar no jogo da humilhação. Mostre a ele que a sua dignidade não está na opinião dele, mas em quem você é em Deus. Ao oferecer a outra face, você está de forma não violenta, expondo o ridículo e a injustiça do ato dele. É um ato de coragem, não de covardia. Você está quebrando o script dele. A segunda ilustração, a túnica e o manto. Versículo 40. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. A túnica era a roupa de baixo, comum. A capa, ou manto, era a roupa de cima, essencial para se proteger do frio à noite. A lei de Moisés em Êxodo capítulo 22, proibia que um credor ficasse com o manto de um devedor durante a noite. Jesus está pintando um cenário de um processo judicial injusto, onde alguém está tentando tirar tudo de você. E a resposta dele é chocante. Ele quer sua túnica. Dê também a capa. Ao fazer isso, você fica nu no tribunal. Mas essa nudez não é a sua vergonha, é a denúncia da ganância do seu adversário. Você está dizendo, você quer tanto me explorar que está disposto a quebrar até a lei de Deus e me deixar sem nada? Então veja o que a sua cobiça está fazendo. De novo, é uma forma de resistência criativa e não violenta. Você desarma a cobiça dele com uma generosidade radical. Já está sentindo o peso disso? Porque ainda tem mais. A terceira ilustração, a segunda milha. Versículo 41. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Quem fazia isso? Soldados romanos. A lei romana permitia que um soldado obrigasse qualquer civil a carregar seu equipamento pesado por 1 milha. Era um símbolo da opressão, da humilhação de viver sob um poder estrangeiro.
Imagine a raiva, o ressentimento que isso gerava. E Jesus diz, quando isso acontecer, não faça só o que ele manda. Depois de 1 milha, quando ele estiver pronto para pegar a carga de volta, olhe para ele e diga, deixa que eu levo mais 1 milha para você. O que acontece nesse momento? Você acabou de transformar um ato de coerção em um ato de liberdade. A 1 milha foi obrigação, a segunda é escolha sua. Você tomou a iniciativa. Você mostrou que, embora seu corpo estivesse sob o domínio de Roma, seu coração e seu espírito pertencem a Deus. Você não é mais uma vítima, você é um agente da graça. Poderoso, não é? E a quarta ilustração, no versículo 42, resume tudo. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Jesus nos chama a romper o ciclo do egoísmo, a viver com as mãos abertas, sem a lógica do cálculo, do que eu ganho com isso, é uma generosidade que reflete o coração do próprio Pai. E isso nos leva ao cume da montanha, ao ponto mais alto e mais difícil de todo o sermão. Versículos 43 a 45. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Uau! Amar os inimigos. O verbo grego para amor aqui é agapate, que vem de ágape. Não é um amor de sentimento, de gostar da pessoa. É um amor de vontade. É uma decisão ativa de buscar o bem do outro, mesmo que ele não mereça. E como se faz isso? Jesus dá a primeira ferramenta, orem por aqueles que os perseguem. A oração faz duas coisas. Primeiro, ela coloca o caso diante do juiz justo, Deus, tirando-o das suas mãos. Segundo, ela começa a mudar o seu próprio coração em relação àquela pessoa. É impossível orar consistentemente pelo bem de alguém e continuar odiando essa pessoa. E por que fazer tudo isso? Jesus dá a razão mais profunda de todas, para que sejais filhos do Pai. O Pai faz o sol nascer sobre maus e bons e envia chuva sobre justos e injustos. O amor de Deus não é seletivo. Quando nós amamos nossos inimigos, estamos agindo como filhos que se parecem com o Pai. Estamos mostrando ao mundo de quem nós somos. Nossa identidade de filhos nos capacita a amar de forma sobrenatural. Quando ele conclui com sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, a palavra grega para perfeito é teleios. Não significa ser sem pecado, impecável. Significa ser maduro, completo, íntegro. A perfeição que Jesus está pedindo é a maturidade no amor. Ok, mas como isso se conecta com o resto da Bíblia? Será que Jesus está jogando fora todo o Antigo Testamento? De jeito nenhum. A Escritura interpreta a Escritura. Em Provérbios capítulo 25, versículos 21 a 22, lemos, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Isso já estava lá. Pense em José. Seus irmãos o venderam como escravo. Anos depois, eles estão diante dele, morrendo de fome. Qual a reação de José? Vingança? Não. Ele chora, perdoa e o sustenta. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, ele diz a frase espetacular, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Pense em Davi. Ele teve Saul, seu perseguidor, em suas mãos 2 vezes. Podia ter acabado com tudo, mas ele se recusa, dizendo não tocarei no ungido do Senhor, em 1 Samuel capítulo 24. Davi entregou a justiça nas mãos de Deus. E claro, o exemplo supremo é o próprio Jesus. Pendurado na cruz, sangrando, humilhado, ele olha para seus executores e diz o quê? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Mas atenção, amor não é conivência com a injustiça. No seu interrogatório, em João capítulo 18, versículo 23, quando um guarda lhe dá um tapa, Jesus não oferece a outra face. Ele questiona, se eu disse algo de errado, prove. Mas se falei a verdade, por que você me bateu? Ele confronta a injustiça com a verdade, sem retaliação violenta. Estão vendo a sabedoria? A igreja primitiva entendeu isso. Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículos 17 a 21, não retribuam a ninguém mal por mal. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Pedro diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 23, que Cristo, quando insultado, não revidava, mas entregava sua causa àquele que julga com justiça. Ao mesmo tempo, a Bíblia é clara. Deus delega a autoridade da espada, da justiça civil, ao Estado, como lemos em Romanos capítulo 13, versículos 1 a 4. E ele concede à igreja autoridade para corrigir o pecado, como em Mateus capítulo 18, versículos 15 a 17. Então, amar o inimigo não anula a justiça, mas move o coração do discípulo a buscar os meios corretos e legítimos de justiça, em vez da vingança pessoal. E há um horizonte ainda maior. Nossa verdadeira luta, diz Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 12, não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Vencemos essa guerra como? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, diz Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Amar o inimigo é um ato de guerra espiritual.
É um sinal de que a nova criação já começou em Cristo e de que um dia, quando o Rei voltar, a justiça e a paz reinarão para sempre. Ok, ufa, muita teologia. Mas como a gente traz essa palavra para a mesa, para o nosso dia a dia no Brasil de hoje? Vamos ser bem práticos. Cenário 1, o trânsito e a internet. Os dois lugares onde o ódio corre mais solto. Alguém te fecha no trânsito, te xinga no Instagram. O impulso é responder na mesma hora. A disciplina do reino é: respire. Responda com uma bênção, mesmo que em pensamento ou com silêncio. Use a ferramenta de bloquear não como um ato de ódio, mas como quem fecha a porta do coração para a vingança e abre para a oração. Desafie-se. Ore pelo nome da pessoa que te ofendeu. Diga: Pai, abençoa essa pessoa, acalma o coração dela e guarda o meu. Cenário 2, trabalho e família, onde as feridas são mais profundas. Abandone a retaliação sutil, a fofoca, a indireta. Em vez disso, busque conversas francas e corajosas. Se houver abuso ou injustiça, documente. Envolva a liderança, o RH, os pastores, e quando for o caso, as autoridades. Porque amor não cobre crime. Denunciar um abuso é um ato de amor, amor a si mesmo, amor à vítima e amor ao próximo, para que o mal cesse e os vulneráveis sejam protegidos. Cenário 3, a polarização política. Trate seus adversários políticos como pessoas criadas à imagem de Deus, não como monstros. Recuse-se a compartilhar fake news, mesmo que seja contra o outro lado. Recuse-se a humilhar. Pratique a escuta. Fale com mansidão. Defenda suas convicções com firmeza, mas sem destruir a ponte do respeito. Que tal algumas práticas diárias para treinar esse músculo espiritual? Primeira, inclua na sua oração diária uma pessoa que você considera difícil ou um opositor. Segunda, planeje um ato de bem, pequeno e discreto, dirigido a alguém com quem você tem atrito. Um elogio sincero, um café. Terceira, prepare frases de desescalada. Tenha na ponta da língua algo como: eu entendo que você está chateado, mas eu não vou revidar. Podemos conversar sobre isso depois com mais calma. E lembre-se, limites sábios também são uma forma de amor. Dizer não à manipulação é amor. Fazer acordos claros é amor. E se necessário para sua segurança física, emocional ou espiritual, afastar-se de uma situação tóxica é amor. Jesus nos ensinou a ter a prudência das serpentes e a simplicidade das pombas, lá em Mateus capítulo 10, versículo 16. E aqui está o segredo que amarra tudo isso: identidade vem antes da obrigação. Nós não fazemos tudo isso para sermos aceitos por Deus. Nós fazemos isso porque em Cristo, nós já fomos aceitos. Porque somos filhos amados no Filho amado, temos a segurança do Pai para poder perder, para poder servir, para poder perdoar. Nossa identidade está segura nele. A verdade central de hoje é esta. Em Mateus 5, versículos 38 a 48, Jesus detona a lógica da vingança pessoal e nos convoca a um amor radical e maduro. Um amor que busca ativamente o bem até do inimigo, não por ingenuidade, mas por uma profunda confiança na justiça e no poder do nosso Pai Celestial. A pérola do dia, o seu desafio prático. Escolha uma pessoa hoje que você considera sua inimiga ou com quem tem um conflito. Durante os próximos 3 dias, ore especificamente pelo bem dela. E se tiver oportunidade, realize um ato de bondade discreto, sem anunciar, sem esperar nada em troca. Fale com Deus sobre essa pessoa antes de falar mal dela para qualquer outra pessoa. Veja o que o Espírito Santo faz no seu coração. Um vislumbre da graça para fechar. A beleza do Evangelho é que quando nós éramos inimigos de Deus, rebeldes e pecadores, Cristo nos amou primeiro. Ele subiu na cruz por nós. Ele nos perdoou. E ressuscitado, Ele derramou sobre nós o seu Espírito, que, como diz Romanos 5, espalha o amor de Deus em nossos corações. É Ele, o Espírito Santo, quem nos capacita a viver esse mandamento impossível. Sozinhos, não conseguimos. Com Ele, podemos. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra que nos confronta e nos transforma. Amadurece-nos no Teu amor. Arranca de nós toda a raiz de amargura e todo desejo de vingança. Ensina-nos a vencer o mal com o bem. Dá-nos a Tua sabedoria para buscar justiça pelos caminhos certos e a Tua coragem para praticar a segunda milha. Mostra-nos hoje, de forma clara, um passo prático que podemos dar, e sustenta-nos com o Teu Espírito a cada momento. É em nome de Jesus, nosso exemplo e nosso poder, que oramos. Amém. Família, que palavra! E eu sei que ela gera muitas perguntas. Por isso eu quero saber de você. Dessas 4 ilustrações de Jesus, dar a outra face, entregar a capa, andar a segunda milha e amar os inimigos. Qual delas mais te desafia hoje? Deixa aqui nos comentários, quero muito ler e interagir com vocês. E se você quer continuar mergulhando numa teologia que desce do púlpito e pisa no barro do dia a dia, que te equipa para a vida real, já se inscreve aqui no Palavra Pura e ativa o sininho.
E para continuar esse papo está aparecendo um vídeo aqui na tela que é o próximo passo perfeito depois dessa conversa. Clica lá que eu te encontro do outro lado. Forte abraço e até o próximo vídeo.